Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula teórica sobre o fibroblasto, né? O fibroblasto é a célula mais abundante do tecido conjuntivo, o seu principal representante, né? Nós temos aqui duas imagens mostrando fibroblastos. Primeiro vamos olhar aqui na fotomicrografia, né, no corte histológico do tecido conjuntivo, caso aqui tecido conjuntivo frouxo, muitas células, poucas fibras, né? Esse espaço aqui são fibras, aqui são células, né? Aqui você tem um fibroblasto, você percebe que esse fibroblasto tem um núcleo grande, que ocupa grande parte do volume do seu corpo, por isso aqui é considerado um núcleo grande, né? E esse citoplasma que você está vendo aqui, né? Ele é basófilo, certo? Por isso que ele está escurinho assim. Né? E mais para frente a gente vai ver que nesse citoplasma tem muito daquelas organelas que são recrutadas durante o processo de síntese proteica, né? Como o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, certo? Você também observa aqui, ó, inúmeros prolongamentos, né? Esses prolongamentos, né, são prolongamentos de fibroblastos, certo? Quando a gente olha aqui na fotomicrografia eletrônica, a gente vai observar o seguinte: você tem aqui duas porções de fibroblastos, né? E você percebe aqui na a letra C são fibras de colágeno. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó, são cortes transversais de fibras de colágeno. Então, esse aqui são fibras de colágeno. Aqui, ó, você tem o fibroblasto. Tá vendo aqui a membrana plasmática do fibroblasto? Aqui o núcleo do fibroblasto, tá? Para ver aqui mitocôndrias, né? Aqui você tem outro fibroblasto, né? Dá para ver aqui os retículos, ó, os retículos do fibroblasto, mitocôndria, né? Aqui também é colágeno, só que aqui o colágeno ele está esticadinho, tá vendo? Tá corte longitudinal, certo? E aqui de novo colágeno corte transversal. Então você tem dois fibroblastos aqui com fibras colágenas, né, interposto, certo? Aos dois fibroblastos que estão ali, certo? Bom, o fibroblasto, ele tem origem na célula mesenquimal indiferenciada, que por sua vez vem do mesoderma, né? A célula mesenquimal indiferenciada dá origem a várias outras células, né? Entre elas o fibroblasto. E nosso foco hoje é o fibroblasto. Ele sintetiza, né, principalmente o colágeno, mas também elastina, glicoaminoglicanas e proteoglicanas, né? Glicoaminoglicana e proteoglicana são a chamada substância fundamental, né, que formam a matriz extracelular juntamente com as proteínas fibrosas, colágeno, elastina, né, e fibra reticular, que na verdade é um tipo de colágeno, ok? Ele também sintetiza glicoproteína multiadesiva. Essas glicoproteínas, né, multiadesivas, aqui glicoaminoglicanas, elas fazem parte dos proteoglicanas, né? A gente vai ter uma aula só sobre isso, eles compõem a proteoglicana, né? E as glicoproteínas multiadesivas, né, juntamente com as proteoglicanas, vão formar a substância fundamental, certo? E ele também secreta fatores de crescimento, né, para controlar a diferenciação e controlar a sua própria atividade metabólica. Veja, nessa imagem nós temos uma representação da capacidade de modular o próprio metabolismo que o fibroblasto possui. Esse desenho aqui, ó, ele representa um desenho como você veria o fibroblasto na microscopia eletrônica. E esse desenho menor aqui é como você veria ele na microscopia óptica, né? Desses dois lados aqui nós temos chamados fibroblastos, né? Ou fibroblastos ativos. Por quê? Porque você veja, ele tem uma grande quantidade de retículo endoplasmático, mitocôndria, complexo de Golgi. Ele tem essas estruturas bastante numerosas dentro dele, né? Você consegue perceber isso bem. Em contraposição ao fibrócito, né, que tem bem menos mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ele é mais afinado, esse aqui é mais largo, o núcleo é afinado e menor, aqui o núcleo é maior, né? Por quê? Porque nesse estágio, como fibroblasto, ele é muito ativo e secreta muito todas essas substâncias aqui. Enquanto que, quando ele está na fase de fibrose, ele está mais quiescente, né? Às vezes você pode ouvir falar em fibroblasto quiescente, ou simplesmente fibrócito, né? Então, quando a gente olha na histoquímica, a gente vê ele fininho assim, certo? Quando é fibroblasto, aí já vê ele mais larguinho. Essas duas imagens são as representações das imagens que você veria no microscópio óptico. E essas duas imagens são as representações que você veria no microscópio eletrônico. O importante aqui é você entender que você pode encontrar ele na forma ativa ou na forma inativa no tecido.
E por que ele tem essa capacidade de alternar? Por causa das cicatrizes, né? Ou seja, a sua cicatriz nada mais é do que o crescimento de matrizes de tecido conjuntivo. Num tecido que sofreu lesão e não tem capacidade de se regenerar. Por exemplo, tecido muscular, né? Quando você uma lesão no coração, né? Teve lá um ataque cardíaco, morreu um tecido, o que vai no lugar? Outro tecido muscular? Não, você não consegue. Quando as células são muito diferenciadas, como células do tecido nervoso, do tecido muscular, né? São células que não conseguem sofrer mitose. A mitose é uma coisa que acontece em células indiferenciadas, certo? E até mesmo, né, elas não conseguem se multiplicar. Até mesmo o fibroblasto, né, não tem tanto a capacidade de se multiplicar. Né? Por quê? Porque é uma célula diferenciada. Mas o que acontece? O que acontece é que diante dos estímulos para desenvolver o tecido conjuntivo, porque aquele tecido não consegue repor, né? A própria epiderme, né? Quando você faz um corte, aquela cicatriz que você vê é o quê? É tecido conjuntivo que cresceu. Por quê? Porque as células da epiderme são diferenciadas. Elas não conseguem se formar novamente. Né? Então, o que você vai ter no lugar é tecido conjuntivo, né? Formado por fibroblastos. E esses fibroblastos que vão formar essa cicatriz, eles vão estar nesse formato aqui ativo, vão sintetizar muito essas substâncias aqui para formar a matriz extracelular, certo? Mas, como se não bastasse, além de você pegar um fibrócito e passar ele para a formativa diante de uma situação de cicatrização, de uma situação de lesão, além disso, acontece também o quê? Outras fontes, né, de células que se desdiferenciam e formam fibroblastos, né, como células do epitélio, do endotélio, do osso, até mesmo do músculo, né, micróglia, né, são células que vão fazer o quê? Que vão se desdiferenciar e vão se transformar em fibroblastos. E esses fibroblastos é que vão sintetizar a matriz extracelular. Além dele sintetizar a matriz extracelular, alguns tipos de fibroblastos vão aumentar muito a quantidade de actina. E essa proteína, a quitina, ela é responsável pela contração, pelo movimento. E ela vai provocar, né, a formação de células de fibroblastos que a gente chama de miofibroblastos, que são fibroblastos ricos em actina. Né? E esses fibroblastos são capazes de promover contração. E essa contração a gente chama de contração da ferida, né? Para reduzir a cicatrização, para formar a cicatriz. Ok? Sobre fibroblasto, era isso.